Berrio tá lesionado, né? Ainda sem previsão de retorno. De lado de campo, não. Só o Everton estava fora, mas voltou no final da temporada é verdade. passada. Tinha a expectativa que talvez o Everton pudesse ser negociado e não foi. É mais um jogador para essa função que o Flamengo já tem no elenco. Você acha que vai dar certo? Colombiano, 21 anos, enfim, um garoto a mais nesse elenco. João e Luciano, se for o Marlos Moreno do Atlético Nacional, foi fundamental para aquela conquista, vai dar certo. 19 anos. Vai dar certo e vira ídolo. Se for aquele que foi para o Girona, contratado pelo Manchester, emprestado ao Girona e depois emprestado para o Deportivo La Coruña, que não fez sequer um gol, aí não dura uma temporada, como insinua a nossa enquete. Essa enquete, inclusive, me assustou, porque 41% falam em não e uma outra boa parte... Sim, 41, a maioria não dura uma temporada. Então, perdão, 22 não e 29 não dura uma temporada. Esse número é alto. Na verdade, ele Você chega... está dando quase 50-50. Mas o Quesada, ele tem com contrato assinado com o Flamengo de empréstimo até dezembro. Então, na verdade, ele fica só essa temporada, né? Vamos ver se o Flamengo teria interesse em renovar o contrato Amigos, com ele. olha lá, se a gente juntar o sim com o vai virar ídolo, que é praticamente a mesma coisa, ou seja, ele deu certo, estamos com 41 mais 8 dá 49. Se você juntar o não, 22% mais 29 não dura uma temporada, é 51. Ou seja, a maioria, embora não absoluta, mas a maioria considera que o Moreno não dará certo na equipe do Flamengo. É o que está dizendo ali a enquete. Não é? Agora, é verdade. Vamos ver, né? Hoje é a primeira possibilidade aí de aparecer o Marlos Moreno, que essa é a parte interessante da história, né? Foi uma indicação do Reinaldo Rueda. Mas o Reinaldo Rueda não está mais no Flamengo. Gente, a relação do Rueda com a direção do Flamengo é excelente, mesmo após a saída. Pode ter certeza, Quesada, que existe ainda essa proximidade do Reinaldo Rueda com os diretores lá, o Rodrigo Caetano, o próprio Eduardo Bandeira de Mello, o Fred Luz, enfim, todos têm ótima relação ainda com agora técnico da seleção chilena. Então, não fica esse clima de terra arrasada. O Rueda virou uma página, traiu o Flamengo, tem nada disso. Saiu e deixou as portas abertas, né? E o Carpegiani agora vai ter essa missão. O Carpegiani tem uma larga experiência em trabalhar com jogadores sul-americanos, né? A gente não precisa relembrar aqui o currículo e a história dele. Fez um ótimo trabalho, talvez o melhor do Carpegiani, tirando, claro, aquela primeira passagem dele no Flamengo lá nos anos 80, mas com a seleção paraguaia, vamos apostar aí nessa parceria aí, Carpegiani, com esses jogadores. Verdade. Bom, então a gente vai dar uma olhadinha como foi o último treino do Flamengo. O Flamengo se preparando para a partida de hoje contra o Bangu, e quem acompanhou foi o repórter Flávio Vinick. Aos poucos, Paulo César Carpegiani vai montando o time principal do Flamengo para essa temporada. Nesta quarta-feira, contra o Bangu, mais 2 jogadores reforçam a jovem equipe que vem disputando o Carioca. O recém-contratado Marlos Moreno e o volante Rômulo são as novidades dessa vez. Pelo que eu vejo nos treinamentos, independente do que o professor escolher, se ele vai colocar mais alguns nesse jogo, ou se ele vai manter, se vai entrar os meninos... Eu acho que independente de quem a gente vai jogar, se vai jogar mesclado ou se vai voltar todos agora, eu acho que independente de quem vai entrar, pelo que eu venho vendo nos treinos, eu acho que a gente tem tudo para sair com a vitória. René entrou na equipe na última partida e deve começar jogando contra o Bangu. Já o Rômulo pode ser a solução para um desfalque certo na estreia da Libertadores contra o River Plate. Isso porque o Cuejar está suspenso e não joga as 2 primeiras partidas da competição. O Flamengo tenta a 3ª vitória seguida no Carioca. Os garotos até agora deram conta do recado, aumentando ainda mais a disputa por posição no elenco. Enquanto uns entram na equipe, outros se despedem do clube. Muralha, tão questionado no ano passado, foi emprestado e vai agora jogar no futebol japonês. Gabriel, Márcio Araújo, Matheus Sávio e Mancoejo já tinham saído antes. Entre chegadas e partidas, o Flamengo de 2018, do técnico Paulo César Carpegiani, vai ganhando uma nova cara. Vai ganhando uma nova cara, um Flamengo
cada vez mais reforçado, aos pouquinhos, né? Conforme o Flamengo vai jogando no Campeonato Estadual. E o Rômulo não deixa de ser uma grande novidade, né? O Rômulo chegou com muita pompa na temporada passada, mas não conseguiu conquistar o espaço dele, Quesada. Será que esse ano pode ser diferente? Chegou com status de titular, né? Quando tivesse bem, seria titular absoluto do meio-campo do Flamengo e não virou. Mas a gente falava isso do Conca também. Sim. Aí são questões clínicas, físicas, porque ninguém discute a qualidade do Rômulo e ninguém discute a qualidade do Conca. Tudo tem a ver com essa coisa da preparação física. O jogador vem de um processo de recuperação clínica e às vezes demora um pouco para voltar a estar bem. Agora, que é um jogador importante, se tiver bem, 100% ou quase 100%, o jogador normalmente não está nunca 100%, o Flamengo ganha um grande reforço para a temporada de 2018, não há dúvida nenhuma. Até porque precisa de jogador para repor, né? O Márcio Araújo, vamos lembrar que o Márcio Araújo saiu, o Cuejar está fora das 2 primeiras rodadas da Libertadores, pelaquela suspensão, né? Foi expulso no final da Copa Sul-Americana. Então o Rômulo mais do que nunca sendo fundamental para essa equipe do Flamengo. A gente falou há pouco que o Marlos Moreno é primeiro reforço do Flamengo na temporada, primeiro e único até agora, né? Mas ele tem uma outra missão, que é acabar com a má fase dos ex-jogadores do Atlético Nacional aqui no Brasil. De olho no atacante, inclusive já enviou proposta ao rubro-negro. A direção do Flamengo só aceita negociar com a Udinese diante de algumas condições. A principal é o pagamento à vista. A Udinese queria parcelar a compra do Felipe Viseu. Caso a negociação se concretize, o jogador fica na Gávea até a abertura da janela do meio do ano, quando então irá para o clube italiano. Além disso, a Udinese já tem o limite da cota de estrangeiros, né? Só vale ressaltar que a multa rescisória, segundo uma reportagem do Globoesporte.com, é de 70 milhões de reais. Sim. 70 milhões de reais. O Flamengo quer pagamento à vista, como o Calheiros diz. E a Udinese quer parcelar, mas não tem como segurar. Eu não tenho informação, né? se a Udinese chegou com essa proposta integral da multa. Mas não tem como, se for essa proposta, não tem como segurar. Não, com certeza não. A questão é, o Viseu deseja jogar na Itália? O Viseu quer jogar na Udinese? Se quiser, o Flamengo não tem o que fazer, paga a multa. Boa sorte para o Viseu. Vou dar minha opinião. Se eu sou Viseu, eu não vou para a Udinese. Tem futebol para jogar em time melhor. O jogador também tem que pensar grana ou carreira. Se puder pensar grana e carreira, ou carreira e grana, aí você pode inverter a ordem, não vá para a Udinese. Não é um bom mercado, Quesada, a Udinese? A Udinese... A Udinese não, você não acha que é uma boa porta de entrada para o mercado europeu? Pô, gente, o Viseu é bom de bola. Mas olha só, coisa melhor. Há uma relação estreita e antiga, né? Desses dois clubes, Udinese e Flamengo. Parece que o tal de Arthur jogou lá. A gente lembra lá nos anos 80, né? Depois de 83, a Udinese contratou o Zico. Né? E atualmente o Samir joga na Udinese, né? Danilo, Samir. O Samir joga no Udinese, zagueiro revelado no Flamengo. Ridermar. E se a gente buscar aí nesse hiato aí do Zico pro Samir, outros jogadores do Flamengo passaram também pela Udinese. Edinho, zagueiro. Edinho foi contemporâneo do Zico, inclusive. E o Edinho depois retorna ao Brasil, assim como o Zico, para jogar no Flamengo. Enfim. Mas a situação era outra, porque naquele momento o Zico só foi para a Udinese porque havia uma limitação de estrangeiros. O Zico era para jogar ao lado do Platini na Juventus da Itália. Você sabe que tem uma coisa engraçada, o Quesada? O tamanho do Zico era para ter jogado e já quero a sua opinião, porque a gente está falando na possível saída do Viseu, né? E engraçado como não se fala mais no Guerreiro. O Guerreiro é jogador do Flamengo, tá suspenso, mas é jogador do Flamengo. E a gente não fala mais no Guerreiro, a gente fala em possibilidade de contratações. A gente fala até do Adriano Imperador na virada do ano, mas não fala no Guerreiro, João. É verdade, tem até notícia do Imperador. Tem notícia? O Guerreiro, ele tem contrato até dia 5 de maio. Sim. E aí se criou essa especulação em relação ao Adriano Imperador, que está interessado em voltar aos gramados, e ele mostrou nas redes sociais que segue firme nesse projeto e animou a nação rubro-negra. Olha aí, vídeos postados no Instagram. Adriano, que hoje tem 35 anos, vem treinando para entrar em forma e quem sabe até voltar a jogar futebol. A última passagem dele pelo futebol profissional foi em 2016, quando entrou em campo 2 vezes defendendo o Miami United
dos Estados Unidos. E aí, a gente lembra aqui aquela entrevista que ele deu pro Benjamin Bach, aqui no Aqui com Beija no Fox Sports, se colocando à disposição, querendo voltar a treinar, quer ter uma estrutura à disposição para voltar a trabalhar. E aí, Quesada, esse vídeo do Adriano aí, treinando à parte, olha, parece que não ficou só da boca para fora, né? Tá com interesse em voltar a trabalhar aí, ó, o Impera. Tudo depende única e exclusivamente de Adriano. O Flamengo, ao que consta, já colocou, o presidente já falou várias vezes aqui, para você, inclusive, João, que coloca toda a estrutura do Flamengo à disposição do Adriano para ele se recuperar. Se eu sou o Adriano, pego na hora a estrutura do Flamengo. Você vive lá, você sabe como que é a estrutura do Flamengo. Então depende do Adriano. Agora, são 3 anos afastado da bola, não é só o condicionamento físico. Vai levar alguns meses para entrar no, se é o caso de voltar, para entrar no ritmo de jogo, de disputa. Acho, sinceramente, pouco provável. Pouco provável. Não vejo o Adriano com... Nem time de menor expressão? Não com a vontade, mas já sem tanta pressão? Mas já tentou e o tesão, desculpe o termo, mas é esse, o tesão dele não o tesão dele é o Flamengo. Vai jogar na segunda divisão da onde? Não é a mesma coisa. Entrar no Maracanã lotado, ter o nome... Ele foi participar recentemente do jogo de estrelas lá do Zico. O cara chorou porque a torcida gritou o nome dele. Tem esse componente e o Adriano precisa ser cobrado nesse momento. Ele não pode terminar a carreira dele jogando na segunda divisão de nenhum lugar, seja em qualquer lugar do mundo. Ou faz tudo certo para tentar se recolocar no Flamengo, ou não. Mas eu repito, eu acho às vezes uma forçação de barra falar que o Adriano vai voltar a jogar bola. Para mim, esse assunto já está e com todo respeito ao Adriano Imperador, e ele merece todo o nosso respeito, eu acho que esse vídeo não mostra nada. E acho que não é de graça, não é à toa que ele está em câmera lenta, né? O Adriano está visivelmente fora de ritmo. Olha, eu não sou especialista, eu não sou profissional de educação física, mas a gente vê pelas imagens, né? Que falta mobilidade. Tá pesado, visivelmente. Se comparar comigo, ele tá voando. Agora, comparando com um atleta profissional, tá muito distante. A gente viu isso no próprio jogo das estrelas, você acabou de falar, né, Quesada? Como tá fora de ritmo, sem tempo de bola, isso para recuperar. Pesado. Caiu num dos lances, porque tá pesado. Exatamente. Perdeu o equilíbrio. É uma pena, porque o Adriano é vítima dele mesmo. Um dos Ele com 35 anos, ele poderia fácil estar jogando em alto nível ainda, num grande clube do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Mas, inclusive seleção. Infelizmente, é um hiato muito grande, Eu fico muito chateado porque eu sou fã do futebol do Adriano Imperador, daquele Adriano do passado, né? E não acredito, infelizmente não acredito. Não acredito não pelo potencial, não, mas pelo histórico do homem, né? O Adriano. Pode ser que ele cale minha boca daqui para no futuro próximo. Tomara, mas nesse momento não acredito não. Vamos dar uma olhadinha aqui na rodada do Campeonato Carioca. Temos aí, ó, hoje, Cabofriense e Vasco, 5 horas da tarde. Um pouco mais tarde, o Flamengo, buscando a terceira vitória seguida, recebe o Bangu. Nova Iguaçu e Volta Redonda. Amanhã, hoje ainda Fluminense e Portuguesa. E amanhã, Macaé e Botafogo. Tá errado aqui agora sim. Macaé e Botafogo. Então são esses os jogos da terceira rodada do Campeonato Carioca.